Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Enquanto você manuseia o Santo Livro, o seu exemplar da Bíblia, na referência do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Enquanto você assim o faz, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, eu quero aqui tecer os meus agradecimentos ao apóstolo Valdivino, na pessoa do pastor Cleito Simões, pelo convite, pela acolhida, sempre bem recepcionado, de maneira amistosa, essa pleiade de obreiros que cá estão. É um prazer cooperar com você, com todos vocês. Eu pude ver meu amigo ali, que inclusive está fotografando, o irmão Osmar Júnior, que carinhosamente eu chamo de Julinho. Julinho é um amigo de muito tempo e é sempre bom nós estarmos irmanados neste mesmo sentimento. Eu prometo a vocês que eu não vou ser demorado, não vou me delongar, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu acredito nisso. O cantor Fernando Filho vai cantar, ele está ali com violão, objetivo para fazer aquilo que o Senhor escolheu, mas eu acredito que o Senhor tem uma palavra para continuar ministrando aos seus corações. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 21, na tradução que eu vou ler, diz assim: Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-o; se Baal, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu uma só palavra. Versículo de número 30. Então Elias disse a todo o povo: Aproxime-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: O seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em o nome do Senhor. Ao redor fez uma vala, uma cavidade, capaz de conter 2 medidas de semente. Então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse: Encha 4 cântaros de água. E fizeram a primeira, a segunda, a terceira vez, de modo que aquela cavidade já havia transbordado. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e o que sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Amém. Se assente glorificando a Jesus. Meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o texto que Dora eu acabei de ler é bastante conhecido daqueles que leem a Bíblia Sagrada. E para aqueles que conhecem de história bíblica, Israel está vivendo o tempo do cisma. Israel está vivendo o tempo que o povo já não é mais inteiriço no que diz respeito a reinado. Não é um reino integral. Israel está vivenciando dias de cisma, há um partir na nação de Israel. E quanto tempo durou isto? No tempo que me é dado aqui nesta noite, eu vou falar em rápidas palavras o que está acontecendo com a banda do norte, que recaiu sobre a vida de Jeroboão, no capítulo de número 11, versículo de número 28 do primeiro livro dos Reis, para poder administrar estas tribos. Jeroboão, meus amados, como o primeiro rei da nação de Israel, nas 10 tribos, este período, que durou aproximadamente 211 anos, com 20 reis, todos perversos,
No ano, meus amados, que o Senhor quis levar Israel cativo, a Assíria o dominou. Mas o que me chama a atenção é o estigma, é a marca ruim que Jeroboão trouxe para a nação de Israel. Jeroboão não confiou na palavra de Deus. Pelo contrário, quando o texto nos diz em 1 Reis capítulo 11, versículo de número 28, que este era mais um jovem, que o Senhor havia lhe dado a oportunidade de administrar estas 10 tribos, Deus não coloca ali todos os predicados de Jeroboão. Pelo contrário, foi uma oportunidade que veio até ele. Jeroboão só teria que fazer uma coisa: confiar em Deus, acreditar em Deus, entender que o Deus que havia lhe dado a oportunidade ia sustentar o seu reinado até o final. Deve ser por isto que a Bíblia diz em Hebreus 10 e 23: fiel é aquele que prometeu, e ele há de cumprir o que ele prometeu. Jeroboão só deveria confiar no Senhor. Ele não precisaria de confiar nem em carros e nem em cavalos, como nos diz o Salmo 20 e o versículo 7, ou seja, ele não precisava acreditar no poder belicoso e beligerante daqueles dias, até porque tudo pode estar preparado, mas se Deus não ortogar a vitória, nada vai acontecer. Provérbios 21 e 31 diz o texto: o cavalo se prepara para o dia da batalha. O que significa isto? Pode ter forças armadas, pode ter um grande exército numeroso, podem ser belicosos e beligerantes, podem ser aqueles que mais conhecem da arte da guerra, mas a vitória, ela só vem da parte de Deus. Se Deus não der vitória, em vão é. O exército pode ser numeroso, os soldados podem ser bem orquestrados e treinados, pode estar tudo preparado. Se Deus não ortogar, se Deus não chancelar, se Deus não carimbar com vitória, nada acontece. Só tem uma coisa: pode estar tudo fora do contexto, as coisas podem estar fora do lugar. Se Deus disser é hoje, há de acontecer. Sabe por quê? A boca do Senhor é quem disse isto. E eu digo mais: quando Deus quer fazer, Deus não avisa a ninguém. Há algumas expressões bíblicas, como nos diz Atos no capítulo 2 versículo 4, que diz: e de repente, Atos 2 e 2, quando você vai ler em Atos no capítulo 12 versículo de número 7, você ler: e de repente Pedro obteve soltura da prisão. Quando você vai ler em Atos no capítulo 16 e no versículo 26, e de repente Paulo e Silas foram soltos, significa Atos 2 e 2, Deus fez instantaneamente. Atos 12 4 ou 12 7, o Senhor soltou Pedro repentinamente. Atos 16 e 26, Deus fez tudo no seu momento. Deus não precisa avisar você, Deus não precisa avisar a mim. Se Ele quiser fazer, Ele faz, porque é o céu que está na coordenação de todas as coisas. Vejam só, Jeroboão não entendeu que Deus havia colocado ele para aquele tempo. É aquilo que aconteceu com Esther, de apesar o texto não mencionar o nome de Deus, em Esther no capítulo 4 versículo de número 15, Mardoqueu disse a mesma, dizendo: foi por esta causa que você está preservada neste palácio. Fica sabendo, pois, se você não for instrumento, Deus dará a outros a oportunidade de ser instrumento de Deus. Sabe o que é que Mardoqueu está dizendo? Deus lhe confiou a oportunidade, Deus chancelou a você a oportunidade de ser instrumento dele, de ser aquele ou aquela que Deus vai usar. Agora, se você não quiser, agora se eu não quiser, o Senhor pode usar a todos quantos. Sabe por quê? Ele é soberano, Ele pode
de todas as coisas, ele tem o domínio de tudo. Jeroboão não acreditou, ele travou o povo. E sabe o que ele fez? Um dos seus primeiros atos, em 1 Reis 12:29, foi colocar um bezerro de ouro na entrada da cidade em Dan, e colocar outro bezerro de ouro em Berseba, ou seja, trancou as duas entradas, como quem diz: o povo não precisa ir a Jerusalém para adorar. Jeroboão está usando o seu poder político e está oprimindo o povo com uma decisão monocromática agora, de uma visão só, de um lampejo só. Jeroboão então não consegue entender que Deus colocou ele lá. O que aconteceu, pastor? Não demorou muito, o mesmo começou a ganhar estigmas, marcas de que era um rei ruim, perverso e que não temia ao Senhor. Quando você vai ler na Bíblia, em 1 Reis 13, versículo de número 33 e 34, continuou Jeroboão pecando e trouxe para si muitas abominações, e o Senhor não era com ele. Quando você continua lendo a história de um rei chamado Baasa, em 1 Reis 15, versículo de número 34, ou em 1 Reis 16 e 7, Baasa fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, andando em qual caminho? Nos caminhos de Jeroboão. Significa que Baasa fez tudo aquilo que Deus execrava, abominava, como fez Jeroboão. Você continua lendo o texto em 1 Reis 16 e 17, e Zinri também fez tudo aquilo que o Senhor abominou. Zinri não conseguiu andar nos caminhos do Senhor, pelo contrário, andou nos caminhos de Jeroboão e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Quando você vai ler a história de Omri, em 1 Reis 16 e 25, o mesmo andou nos caminhos de Jeroboão, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ao invés dele trazer marca boa para a sua vida, ao invés dele trazer um estigma melhor para a sua casa, ao invés dele se colocar como alguém que temia a Deus, todas as vezes que a Bíblia vai falar de Jeroboão, há um percalço ruim, há uma marca ruim, e esta marca que Jeroboão imprimiu foi indelével na sua vida. Significa, nunca mais foi tirada daquilo, porque ele andou fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que significa? A sua vida diz quem você é, as obras que você pratica diz quem você é. Quando alguém olha para você aqui, quando alguém olha para mim aqui, ninguém sabe de onde eu venho, nem para onde eu vou, até porque eu cheguei de Bauru agora, preguei 2 dias ali na sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém com meu amigo pastor Elias Lira. Ninguém sabe onde eu estava, só que as minhas atitudes, ela diz quem eu sou. Quem me conhece, quem te conhece, vai dar testemunho de você. É isto que eu quero lhe dizer. O que vai ficar da sua vida é as marcas que você traz. Deve ser por isto que Paulo apóstolo, em Gálatas do capítulo 6, versículo de número 7, ele diz, ou melhor 17: trago comigo as marcas de Cristo no meu corpo. Significa, aonde Paulo está, o Senhor Jesus o marcou ali. Aonde Paulo está, ele tem marcas de Deus. E estas marcas que você tem não foram imprimidas pelo certificado que você possui. Estas marcas que você tem não foram imprimidas pelo poder financeiro que você tem. Estas marcas foram esculpidas porque a sua vida está diante de Deus. São marcas indeléveis, são marcas irremovíveis, são marcas perenes e duradouras. Eu acredito em alguém que tem marca na vida. Eu olho para você, eu posso não enxergar estas marcas visivelmente, mas Deus olhando do céu, ele diz: traz a marca, traz a marca, traz a marca, traz a marca. Até porque tem marcas que são somente os céus que podem identificar. Como assim, pastor? O profeta Ezequiel, no capítulo 9, ele diz que o anjo tinteiro, parecido com o escriba, entrou na cidade e ele marcava a criança, marcou, e ele marcava a jovem, marcou, e ele marcava de meia idade, marcou, marcava ancião, marcou, marcou anciã, marcou. De
repente o Senhor disse: aqueles que não têm a marca, os anjos conhecem, e estes serão tragados. Olhando visivelmente, não dá para saber quem tem a marca, não. Olhando visivelmente, exteriormente, eu posso estar engravatado aqui, e você não sabe se eu tenho a marca ou não, mas os céus me conhecem, os céus te conhecem, e quem faz a perícia é Deus. Quem faz a perícia é Deus. Quem sabe quem você é Deus. Quem sabe quem eu sou é Deus. Você tem marca de Deus, então continua neste caminho. Então continua neste caminho. Sabe o que aconteceu? O filho de Omri, chamado Acabe, foi o pior rei que a nação de Israel teve. É o que diz o versículo 30 do capítulo 16. É neste momento, é neste contexto que Elias aparece. E sabe o que diz o texto? No versículo 2 do capítulo 17, que Elias apareceu. E diferente do que muitos pregam, e eu quero rebater isto com amparo bíblico, quando Elias vem se aproximando e ele profetiza, ele não traz as suas palavras, ele não traz a sua teoria, ele não traz o seu profetismo confabulado e vão, não. Quando Elias se apresenta, ele vem debaixo da palavra de Deus. Porque quando ele diz segundo a minha palavra, ele está remetendo a Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 23, aonde Deus disse: se o povo andar fora dos meus caminhos, eu não abrirei o céu, pelo contrário, eu fecharei o céu e não haverá chuva. Lá nas nascentes não terão água, os rios não serão alimentados. Todo o animal, o reino, todo o reino vegetal e o reino humano, eles hão de perecer. Significa que quando Elias se apresenta, ele vem calçado da palavra de Deus, dizendo: o que eu estou falando você pode acreditar, mas você não precisa acreditar porque eu sou Elias. Você acredita porque foi a boca do Senhor que disse isto. Tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu não admito, tem coisas que é incompreensível a minha lógica, mas se foi Deus que disse, eu recebo de braços abertos. É Deus que falou, então é para mim. Eu posso contender, eu posso questionar, eu posso rechaçar aquilo que o homem falar, mas se vem de Deus, eu recebo de braços abertos. Sabe por quê? Veio do Senhor, veio do Senhor, veio do Senhor. Ele é Pai, Ele é Pai. Jesus falou assim, que o Pai não dá coisas ruins ao Filho. Se o Filho pede pão, Lucas 11:11, o Pai dá pão. Se o Filho pede peixe, o Pai dá peixe. Se o Filho pede um ovo, o Pai também sabe dar. Significa que o Pai sabe como nos recompensar, porque o Pai tem a sua palavra e ela não volta atrás. E eu vou dizer mais acerca disso. Tem muitas pessoas dizendo: eu falo e Deus faz. Isto é uma falácia, isto é um imbróglio, é uma mentira. Deus não tem compromisso com as minhas palavras. Agora tem uma coisa: pode dar tudo errado, pode andar desmantelado, pode andar com a vida toda torta, mas se Ele falar esta palavra aqui, esta palavra aqui, esta palavra aqui tem poder. Esta aqui tem poder, esta aqui tem poder. E eu gosto do texto do Salmo 138:1 que diz: Deus colocou a sua palavra acima do seu nome. Sabe o que significa? Eu sustento tudo pela minha palavra. Ele não vale nada, mas a minha palavra vale. Aquele não faz nada, mas a minha palavra faz. Ele não pode nada, mas a minha palavra pode. Quando Elias se apresenta, deixa eu correr neste ponto aqui. Daqui a pouco vem a voz do Senhor no versículo 3 dizendo: ô Elias, você não precisa mais se apresentar, você não precisa mais se demonstrar, você não precisa mais de aparecer. O que é que eu faço? Levanta-te e oculta-te, guarda-te, esconde-te. Mas como é que pode, pastor? Alguém que está na crista da onda, o poder midiático daqueles dias só sopram o nome de Elias. Foi o homem que disse que Deus fecharia o céu e ele fechou. Como é que Deus vai guardar? Como é que Deus vai ocultar? Como é que Deus vai esconder alguém? Não queira contender com Deus, não queira questionar com Deus. Se Deus te guardou, a culpa não é do apóstolo. Se Deus te guardou, a culpa não é do pastor. Se ninguém lembrou do seu nome para te dar uma palavra de oração, é porque foi
você pode ter 5 na frente. O primeiro declina, o segundo declina, o terceiro declina, o quarto declina. Quando chegar o quinto declina. Se você for o sexto, Deus diz: ele está lá. Está lá. As pessoas hoje, pastor, o apóstolo Valdemiro, eles dizem assim: olha, eu vou me submeter a isso. Você já imaginou se Davi fosse atentar para isso? Ô Samuel, quem é que você veio buscar aqui? Olha, eu vim buscar o Eliabe. 1 Samuel 16, a partir do versículo 5. Mas do Eliabe não é. Você veio buscar quem? Olha, eu vim buscar o Abinadab. Como assim Abinadab também não é? Eu olhei o Samar e também o Senhor não confirmou. Como assim já passou 3? E quantos irmãos você tem? Eu tenho 7. Lá em 1 Crônica 2:13 estão os nomes dos irmãos de Davi. Como assim passaram-se todos e não é nenhum daqueles? Alguém já ia ficar dizendo assim: olha, esqueceu de mim, não me honrou. É que na conta do Samuel o primeiro é o Samar, mas na conta de Deus o primeiro é Davi. Na conta de Samuel o segundo é Abinadab. Deus diz: deixa passar todo mundo, passa o primeiro, passa o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando chegar o 8º, este eu coloquei os olhos nele, e enquanto ele não chegar, ninguém come na mesa. Deus guardou, está guardado. Aleluia. Deus guardou, está guardado. Ô João, você andou com Jesus. Ô João, sabe quem é João apóstolo? Lá no capítulo 3 e 17 de Marcos, ele teve um ministério ao lado de Jesus tão poderoso que ele e seu irmão Tiago eram chamados de os filhos dos trovões. Ou seja, eram alguém que não só fazia barulho, mas tinha contundência. João foi um daqueles que foi chamado por Jesus em uma das primeiras vocações do mestre. Em Marcos 1:16, João andou tão pertinho de Jesus que o capítulo 13 e 23 do Evangelho segundo escreveu João, ele se reclinou no peito de Jesus e foi o primeiro a saber quem era o traidor. João foi aquele que teve a maior responsabilidade. Pediu para que este pudesse assistir Maria, aquela que emprestou o seu ventre para Jesus vir ao mundo. Em João 19:26, ele esteve com os 120. Lá em Atos capítulo 1, versículo de número 14, e este foi batizado com o Espírito Santo, porque ficou-se de pé com Pedro. Em Atos 2:14, ajudou a orar por aquele homem que estava na porta do templo chamado Formosa. Em Atos 3:6, orou pelos samaritanos. Em Atos 8:17, receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi chamado de uma das colunas da igreja. Gálatas 2:9. Mas de repente João some, vai para uma ilha chamada Pátimo, que significa mortal, ao noroeste do mar Egeu. Quem mora em ilha, do lado esquerdo água, direito tem água também. Se olhar para frente, água. Se voltar para a retaguarda, água também. Novidade nenhuma. 96 anos de idade. Quem olha de fora assim, ó, morreu. Não foi Deus que guardou lá. Quem olha para você parece que não tem novidade nenhuma. Lado esquerdo não tem nada, lado direito não tem nada. Pastor, eu fui no ponto de culto, ninguém me chamou para fazer uma oração. É Deus dizendo: não chegou a hora ainda. Pode ter gravata de pregador, pode ter roupa de cantor, mas se não chegou a hora, ninguém olha para você. Ninguém repara quem você é. Pode estar com a roupa mais chamativa, ninguém lembra quem é você. Só que tem uma coisa, Deus diz assim, ó: chegou o momento de eu lembrar de João. Como assim? Eu vou mostrar, vou dar 4 arrebatamentos para ele. Apocalipse 1:10, primeiro arrebatamento. Apocalipse 4:2, viu o céu pelo lado de dentro, viu a situação do deserto. Apocalipse 17:15, deu outro arrebatamento. Apocalipse 21:10, porque quando Deus quer, Deus lembra de você. Ô Senhor, quanto tempo eu vou ficar aqui escondido? 3 anos e 6 meses, ele disse. Aleluia. Tem pessoa que fica sem oportunidade num culto, já não vem mais na igreja. Você já imaginou 3 anos e 6 meses sem pegar no microfone? Fernando Filho sem tocar o violão. Parece que é uma coisa ilógica, mas é Deus dizendo: fica aí, olha o que diz o texto: levanta-te e esconde-te, guarda-te. Foi a primeira fase. E a segunda? 1 Reis 18:1, levanta-te e apresenta-te. Por quê? Elias recebeu 3 experiências com Deus. A primeira, ele viu que Deus cuidava dele.
1 Reis 17, versículo de número 5 a 8. O Senhor alimentou de manhã e à tarde pão e carne, e o mesmo bebia da água do Querite. Segundo, o Senhor fez ele prosperar em dias de crise. Foi transformado aquela situação da viúva, e o texto nos diz em 1 Reis 17, 14, que a farinha da panela não faltou, e o azeite continuou a multiplicar. Terceiro, quando vai falar de ressurreição, em 1 Reis 17, 21, foi a primeira vez que o Senhor ressuscitou alguém. Ou seja, Deus mostrou para Elias: eu supro as suas necessidades, eu te faço prosperar em tempo de crise, e eu ainda faço milagre. 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Sabe por quê? Quando Elias se apresenta, o Senhor diz: apresenta-te. Ele não vai contar aquilo que Deus fez na vida de um, aquilo que Deus operou na vida de outros. Se perguntar a Elias: quais são as suas credenciais? Deus me alimentou. Deus deu farinha e azeite na casa da viúva. E eu vou dizer mais: o Senhor fez milagre. Sabe o que está faltando? É experiência pessoal com Deus, é experiência de perto com Deus. É por isso, apóstolo, que às vezes eu tenho um pé atrás quando eu vejo a pessoa com pouco tempo, daqui a pouco não tem oportunidade, desvia da igreja. Por que que ele desviou? É porque ele não teve uma experiência com Deus. Quem tem experiência com Jesus não desvia. Quem tem experiência com Jesus sabe de onde ele saiu. Ele sabe que o Deus que cuida dele, o Deus que supre a carência dele, e o Deus que faz milagre é o mesmo. E tem coisas, apóstolo, que não dá para partilhar com todo mundo. Como assim? Quando Paulo vai contar o seu testemunho diante das autoridades, ele começa a dizer assim em Atos 22 e em Atos capítulo 26. Uma hora ele diz assim: eu vi, mas eu não ouvi. Outra hora ele diz: não, eu ouvi, mas não vi. E como é que Paulo está falando isso? Parece uma incoerência. Não, é que a experiência é pessoal, a experiência é singular. Ele está dizendo: eu sei o que ele fez por mim, eu sei quem falou comigo, eu sei quem estava na via leste de Damasco. O que te sustenta em meio às adversidades é a experiência que você tem com Deus. Eu não saio da igreja porque eu sei o que Jesus fez por mim. Eu não busco o mundo porque eu sei quem é Jesus. Sabe o que eu quero lhe dizer? Quem tem uma experiência com Jesus jamais volta atrás, porque sabe que Ele é supridor. Experiência não é doutrina. É verdade, experiência não é doutrina. João está lá na ilha de Pátimo. De repente o Senhor diz assim: ô João, o que é que você está ouvindo? Ele disse assim: eu ouço as vozes dos trovões. Apocalipse 4 e 10. E com ele, o que é que você vai fazer? Eu vou escrever. Senhor, não escreve, isso é para você. Como é que você vai colocar em papel vozes de trovão? Não tem como. Por quê? Isso é pessoal. Quando o pessoal dá uma fraquejadinha, lembra das vozes dos trovões. Quando pensar em pegar uma outra rota, lembra quem falou com você. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quando Jacó unge aquela pedra, a partir do versículo de número 18, capítulo 28 do livro de Gênesis, e ele marca a pedra, ele está dizendo: eu tenho mais de 70 anos, Senhor, eu estou descendo a Padarã, mas eu sei que um dia eu vou passar por aqui, e eu vou marcar esse lugar. Sabe por quê? O Deus que me prometeu aqui, Ele vai me fazer voltar aqui. Quando ele unge a pedra, ele marca: quando eu chegar aqui, eu vou lembrar daquilo que o Senhor me prometeu. Ninguém pode arrancar da sua mente, ninguém tira do seu coração aquilo que o Senhor falou com você. Isto está gravado. Deixa eu correr aqui. Elias se apresenta, e a primeira coisa que Elias faz é chamar o povo para o desafio. Não são os profetas de Azera, 1 Reis 18 e 19, que desafia Elias. Não são os profetas de Baal, 1 Reis 18 e 22, que desafia Elias. É Elias que diz: vamos para o desafio. Por quê? Eu tenho experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus não é desafiado.
Quem tem experiência com Deus desafia como quem diz: eu sei o que Deus vai fazer. Sabe o que eu tenho que te dizer aqui nesta noite? O Senhor te deu experiência para mostrar que em meio aos desafios é você que toma a direção, é você que toma a primazia, é você que passa adiante, porque Deus vai honrar a sua vida. Deus vai honrar a sua vida. Ele diz: vamos onde? Vamos lá no Carmelo. Eu não vou falar da geografia do Carmelo, os porquês foram ali. Quando ele sobe lá no Carmelo, ele diz: venha todo mundo. 850 profetas falsos. E está só Elias, pastor Keito Simões. Quem olha de fora diz assim: 1 contra 800. Tem pessoa que quando vê a turba, a multidão maior, o estado demográfico mais do que ele diz assim: peraí, eu vou mudar de posicionamento. Tem um adágio no mundo que diz assim: se não pode com eles, ajunte-se a eles. Eles falam assim: aqui não dá certo, eu não posso, mas tem uma promessa de Deus. Como assim? Levítico capítulo 26 versículo 7. 5 israelitas persegue 100, ganha a batalha. 100 israelitas persegue 1000, ganha a batalha. 1000 israelitas persegue 10.000. Aí vem Josué capítulo 23 e 10. 1 por 1000. Um israelita persegue 1000 e ganha. Elias olhou e falou: peraí, tem só 850. Eu com Deus sou mais. Eu prefiro ser um com Deus do que ser 851 sem a presença de Deus. Sabe o que Elias está dizendo? Sabe o que Elias está falando? Deus me chamou para influenciar. Eu não fui chamado para ser influenciado. Eu não fui chamado para passar para o lado de lá. Tem pessoas que quando ele vê essa situação, ele diz assim: não, eu vou passar para o lado de lá. Sabe por quê? Nas comidas caché, no menu de Israel, em Levíticos 11:32, Deus proibiu o povo de comer camaleão. Você sabe, camaleão muda de cor conforme a pigmentação que ele está. Se ele está no lugar que é vermelho, fica vermelho. Se está no lugar que é amarelo, fica amarelo. Se está no lugar que é verde, fica verde. Ou seja, ele muda conforme a ocasião. Deus não te chamou para mudar conforme a ocasião. Você é um com Deus, e um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Você foi chamado para influenciar. Você não foi chamado para ser influenciado. Segunda situação, já vou terminar. Segunda situação, quando ele sobe, ele vê o altar de Deus destruído. Por que é que Elias não levanta outro altar? Porque aquele altar tinha dono. Nunca li isso na Bíblia, pastor. Eu vou te dar não só a rua, mas o endereço da casa. 1 Samuel 15:12. Aquele altar era de Saul. Saul levantou um altar lá no Carmelo. Ele disse: altar de Saul é altar de Deus. Quem muda o altar, muda de Deus também. Não podia tirar o altar. Se é o altar do Deus verdadeiro, era só restaurar. Mudou de altar, muda de Deus. Eu não estou precisando mudar de Deus, eu estou precisando restaurar a presença de Deus nesse lugar. Tem muita gente querendo tirar o altar do outro, dizendo: não, vamos trocar o altar. Que mané trocar o altar? Está precisando de restauração o altar. Não está precisando de trocar nada, não. Trocar de altar é trocar de Deus. Nós temos a presença do Deus verdadeiro. Ela é suficiente na nossa vida. Ela é suficiente. Nós não precisamos trocar de Deus, é só restaurar. Aqui está o cerne da mensagem. Vou restaurar como? Ele disse assim: ó, eu vou basear a restauração nessas 12 pedras, conforme os filhos de Jacó. Quem conhece a história dos filhos de Jacó, lá em Gênesis 29:32, sabe que o judeu ou os do Oriente dão nome aos seus filhos mediante o momento e a situação que está vivenciando. Quando nasceu o primeiro filho, colocou o nome de Rúben. Foi lá, Leia colocou o nome de Rúben. Por quê? Porque Isaí um filho singular. Nasceu o segundo filho, Gênesis 29:33, Simeão, veio em meio às aflições. Nasceu o terceiro filho, Gênesis 29, versículo de número 34, colocou o nome de Levi, o Senhor ajunta. Veio o
quinto filho, colocou o nome de Dan, Gênesis capítulo 30, versículo 7. O Senhor é minha justiça. Veio o próximo filho, o sexto filho, colocou o nome de Naphtali, Gênesis capítulo 30, versículo de número 8, porque significa minha luta. Veio o sétimo filho, colocou o nome de Gade, Gênesis capítulo 30, versículo 8, por quê? Porque o Senhor me afortunou. Gênesis capítulo 30, versículo 12, colocou o nome de Azer, porque o Senhor é minha felicidade. Eu não quero citar todos para mostrar que eu sei, não é isso. Por que é que ele vai pegar cada pedra representando um filho? Porque cada filho nasceu num tempo. Cada tempo foi um momento que Jacó e suas mulheres e suas concubinas ou servas estavam passando. O altar, apóstolo, não é só Naphtali, porque Naphtali significa minha luta, Gênesis 38. O altar, se fosse 12 pedras, Naphtali só luta, ninguém vive só de luta. Mas o altar também não é só Azer, Gênesis 30, 12. Não é só felicidade. Tem dia que tem luta, tem dia que tem felicidade. O altar não é só Issacar, prosperidade. O altar também é Simeão, aflição. O que eu aprendo aqui? O altar é levantado em um misto de sentimento. Enquanto nós estivermos nesta vida, nós nunca seremos pleno. Tem dia que você é feliz, tem dia que você está triste, tem dia que você é próspero, tem dia que a prosperidade não chega, tem dia que você é honrado, tem dia que você é desonrado, mas o altar vai sendo colocado. Hoje eu coloco essa pedra, amanhã aquela pedra, amanhã aquela pedra, depois da manhã aquela pedra, depois da manhã aquela pedra, e vai crescendo o altar. Se eu fosse perguntar e franquear a oportunidade aqui, você ia dizer: olha, pastor, este dia foi um dia nebuloso, acordei pensando que tudo ia estar bem, estou quase terminando este dia e as coisas não estão fluindo. Por quê? É o altar. Você acorda com uma expectativa e dorme com outra. Só que eu quero lhe dizer, pode ser que a expectativa de amanhã seja ruim, mas você vai dormir com outra expectativa. Sabe por quê? É um misto de sentimento. E enquanto nós estivermos aqui, oh, como eu gosto desta palavra de Jesus em João 16 e 33, quando ele diz: no mundo tereis aflições. E por que é que Deus não tira a aflição? Quando Paulo, apóstolo, escreveu a sua última carta, a sua última missiva, e foi ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 1, versículo 8, ele fala da aflição daquele que quer temer ao Senhor. No capítulo 2, versículo 4, ele fala daqueles que são bons soldados de Cristo e terão aflições. No capítulo 3, versículo 13, ele fala das aflições daquele que serve ao Senhor piamente. No capítulo 4, versículo 5, ele fala da aflição de um evangelista. Repare que para cada capítulo tem a palavra aflição. Significa o quê? É que Deus não tira a aflição da nossa vida, mas Ele aumenta a graça. Ele aumenta a graça, Ele aumenta a graça. Tem aflição hoje, mas a graça de Deus está aqui. A graça de Deus, olha aqui, olha que interessante, eu vou terminando. Ele colocou 12 pedras. Enquanto ele coloca 12 pedras, representa os filhos de Jacó. Quando ele colocou a última pedra, já não significa mais que o altar são 12 pedras. Pelo contrário, agora diz o texto, se chama Israel, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Enquanto você está construindo o altar e não completa as pedras, o altar está em construção e representa tribos. Quando o altar está completo, ele representa um só Israel. E sabe o que significa Israel? Campeão de Deus. Quando o altar está de pé, você é um campeão de Deus. Altar de pé glorifica a Deus. E eu quero louvar a Jesus pela sua vida. Sabe por quê? Você está aqui, você é um campeão de Deus. Você está aqui, irmã, você é uma campeã dos céus. Nós somos campeões do Senhor. Paulo disse: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Sabe o que significa isso no original? Super conquistadores, mais do que vencedores. Eu não estou pregando a derrotados, eu não estou pregando a pessoas cabisbaixas, eu não estou pregando a pessoas caídas, eu não estou pregando a pessoas estarrecidas e paradas. Eu estou pregando a mais do que vencedores, mais do que vencedor, 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 mais do que vencedores nós somos. Vou terminando já, peraí. Mas ele colocou o altar de pé, apóstolo. Ele falou assim: demorou tanto para poder levantar esse altar, vai fazer o que agora?
Eu sempre me perguntei por que cavou ao redor. Significa o quê? Proteção natural. Cavou, 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 cavou. E quando ele manda jogar água, você sabe, depois de cavar, jogou água, fica pantanoso. O terreno fica pantanoso. Por quê? Porque os animais terrestres derrubavam altares para comer daquelas comidas. Exemplo, o javali, Salmo 80, batia nos altares. E a raposa e a raposinha de Cantares 2:15 também comia. Os animais ou as aves que nós vemos de cima, Abraão enxotou, porque de cima todo mundo vê, mas o que vem de baixo é mais complicado. E a cobra que rompe o muro, de Eclesiastes 10:8, ele falou: tem que cavar. Por quê? Eu preciso proteger o altar. É tão difícil colocar a vida em pé, mas com 5 minutos perde tudo. É tão difícil você permanecer firme, se vacilar, perde tudo. Ah, mas isso é uma sentença nova. Não! Sansão, no dia que você tocar naquilo que você não pode tocar, não foi eu que disse isso, é só ler Números capítulo 6, do versículo 12 a 20. E quando tocava em alguma coisa que não lhe era facultada por Deus ou indesejável, todos os dias de seu ministério era perdido, deixando as suas madeixas cair, ou rompendo o voto que havia feito com Deus. Significa, trabalhei 30 anos, não recebia nada. Por quê? Porque você quebrou o protocolo estabelecido por Deus. Então o que eu tenho que fazer? Cerca o seu altar, cerca a sua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: proteja a sua vida, proteja a vida dos seus, proteja a vida da sua família. E como é que eu protejo? Cava em redor do altar, protege isto. Sabe por quê? O que Deus tem para você é coisa grande. Não vale a pena você trocar isto por uma experiência passageira. Proteja o seu altar. Tem alguém de olho? Não é de olho em você, mas é na sua comunhão com Deus, é na presença de Deus. Olha aqui, eu prego o evangelho faz mais de 20 anos, e às vezes alguém comenta ali, ó, nas minhas redes sociais: você está longe, você foi a tal lugar, você foi a tal lugar. Eu disse assim: eu protejo sempre o meu altar, eu protejo sempre o meu altar. Aqui há pessoas que me conhecem, Juninho me conhece. Eu prefiro andar sozinho do que andar com uma gama de pessoas que não somam nada na minha vida. Eu ando só, anda eu e minha esposa e minha filha. Eu saio para poder pregar. Eu sei por quê? Porque é tão difícil construir um nome, é tão difícil você preservar a sua vida. Mas se vacilar 5 minutos, não tem melhor homem, não tem melhor mulher, não tem ninguém maior do que ninguém. Se não proteger, vai cair. Mas se proteger, Deus vai te sustentar, Deus vai te amparar. A proteção para o seu altar nesta noite. Protege, 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 protege. Derrama água. Água na Bíblia é palavra de Deus. Isaías 21:14 sai com água. Efésios 5:26, água é a palavra de Deus. Água que nos limpa. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu João. Quanto de água? Mais uma, mais um, mais um. Pregou um pregador, manda mais água. Pregou o segundo pregador, manda mais água, a palavra de Deus. Tem mais um cantor, mais água. Sabe por quê? Isso está protegendo o seu altar. Você vai sair daqui protegido, você vai sair daqui blindado, você vai sair daqui cercado, você vai sair daqui guardado. O raio andará a forca, andará cheia. E se água não for suficiente, tem o livro do profeta Zacarias, no capítulo 2, versículo 5, diz: e Deus protegerá o seu povo com uma muralha de fogo. Muralha de fogo. Tem água para te proteger, tem fogo para te cercar. Significa o quê? Quem é que toca no crente desse? Quem é que toca numa crente dessa? Quem é que toca neste filho de Deus? Ninguém vai tocar na sua vida, não. É mentira do diabo. A Bíblia diz em 1 de João 5:18: os que são nascidos de Deus, o maligno não pode tocar. Não vai tocar nada. Não vai tocar nada. Estou terminando para te dizer. Estou terminando.
prometo, já termino. Depois dele cercar, ele disse assim: ó, vou colocar 2 ofertas em cima do altar. A primeira tem que ter sangue, a segunda não. Oferta de manjar não tem sangue. Oferta coentra, como pelo pecado, e também holocausto, ou por culpa, ou consagração, tem sangue. Não basta, é só uma oferta. Ah, eu trouxe a minha oferta, não tem sangue, não custou nada. Não custou nada. Coloca a oferta que custe alguma coisa. Ah, eu não estou falando só de espécie, de pecúnia, de divisão. Coloque alguma coisa que vale alguma coisa. Faça algum sacrifício. Davi disse assim: como é que eu vou dar ao Senhor? Segundo Samuel 24, algo que não me custe nada. Você está aqui um pouquinho mais do horário? Sacrifício. Um dia alguém falou assim: pastor, melhor é obedecer do que sacrificar. Querendo pregar para mim, meus irmãos. Eu não estou dizendo que ele não pode pregar para mim. O que eu estou dizendo é o quê? Ele vai querer citar a Bíblia para se auto-justificar. Melhor é obedecer. É só ler lá em Oséias 6:6. Quero mais obediência. Eu falei: você está lendo a Bíblia errada. Pô, como assim? Passe lá por Hebreus 13, versículo de número 15 e 16. Tem sacrifício que Deus se agrada. Tem hora que não dá para poder viver nessa lenga-lenga não. Tem que sacrificar alguma coisa. Tem que colocar alguma coisa que custe sangue. Tem que dizer assim: ó, tá difícil, mas é lá que eu vou. É assim que eu vou me portar. Eu vou sacrificar. Hoje eu vim aqui para sacrificar. Você também? Então coloca no altar de Deus. Então coloca no altar de Deus. Está tudo preparado. Quando as coisas estão preparadas, não precisa fazer muita força. Tem coisa que é mais jeito, e a gente só aprende isso daí com o tempo. Tem coisa que não é força, é jeito. Sabe o que a Bíblia diz? Se o machado não estiver bem amolado, está lá em Eclesiastes 10:6, faz muita força. Mas quanto mais amolado, quanto mais preparado, aleluia. Tem coisa que é preparo. Colocou tudo no lugar, ele diz: está tudo certo, Deus. Não precisei começar primeiro, porque tem pessoa que pensa que o primeiro é que vai conseguir. É nada. Eclesiastes 9:11. Não são dos pódios os que saem correndo. Ele diz: e agora? Já pediram, já clamaria agora. Aquela oração, sabe, rápida, sucinta, mais objetivo de quem tem comunhão. Deus de Abraão. O que ele está dizendo? O Deus que falou com Abraão no meio do fogo. Gênesis capítulo de número 15. Deus de Isaac, o que visitou o altar de Isaac no capítulo de número 26 do livro de Gênesis, a partir do versículo de número 29 e 30, Deus do fogo. O Deus que tocou Jacó, o Deus de fogo. Mostra que o Senhor está aqui, Deus. Ah, mostra que o Senhor está aqui. Os elementos naturais não se misturam, água e fogo não combina. Isso é só na ótica humana. Na ótica celeste, primeiro água, depois fogo. Primeiro palavra de Deus, depois fogo de Deus. Primeiro vem palavra de Deus, mas não combina. Não combina na minha ótica, não combina na minha ciência, não combina na minha lógica, mas e na lógica de Deus? Está tudo combinado. Primeiro manda água, veio palavra de Deus. Manda água, veio palavra de Deus. Manda água, veio palavra de Deus. E agora desça fogo do céu. Desça fogo do céu. Quem pede água é porque está esperando o fogo de Deus para avivar a sua vida. E eu quero lhe dizer: tem fogo de Deus aqui. 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 Você acredita? Este fogo, ele não se consome. Ele está ardendo a sua alma. Primeiro água, depois fogo de Deus. Fogo para você que está aí na sua casa. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo. Receba de Deus o renovo. Aviva. Aviva. Se você acredita nisso, fique em pé. Com a permissão do apóstolo, eu quero orar. Se você acredita nisso, se você acredita nisso, eu acredito. Tem fogo de Deus. Tem fogo de Deus aqui. Tem fogo de Deus aqui. A presença de Deus está aqui. Tem fogo de Deus. Tem fogo de Deus. Tem fogo de Deus. Cantor Fernando Filho já se prepara aí. Nós vamos
Tem água e tem fogo de Deus. Pastor, dentre muitas coisas que o fogo faz, me cite uma. Eu só vou citar essa, porque eu só tenho esse tempo. O fogo, ele tira a ferrugem. Eu nunca li isso na Bíblia, pastor. Ezequiel 24:11. O fogo de Deus vem para desengripar e tirar ferrugem. Não ora mais, fogo de Deus. Não prega mais, fogo de Deus. Está meio enferrujado, não sabe mais nem como. Tem pessoas, essa pandemia foi tão complicada, tem pessoas que não sabem mais como voltar para a igreja. Fogo de Deus. Que fogo é esse? Sabe aquele de Ezequiel capítulo 1 versículo 4 que corre atrás? Você vai correndo, o fogo vai vindo aqui. Ezequiel falou assim: mas como assim? O fogo vai atrás. Ele vai atrás. Ele disse assim: é tão diferente que é uma glória com uma cor meio estranha, que eu tento fugir. Ele vai atrás para quê? É para desengripar, é para buscar. Tem pessoas que já não sabem mais como voltar para a igreja. A pandemia me neutralizou, a pandemia me estarreceu, a pandemia não me está me fazendo mobilizar. Eu estou imobilizado. Fogo de Deus te encontra, fogo de Deus te encontra, fogo de Deus para fazer cantar, fogo de Deus para fazer pregar, fogo de Deus para te avivar de novo. Quem quer fogo de Deus aí? Quem quer fogo de Deus aí? Fogo de Deus, levanta a mão aí. Levanta a mão aí, vai sair daqui fogo de Deus cantado. Palavra de Deus ministrada. É só abrir a boca aí, cadê? Cadê? Eu quero, é só dizer: manda, manda, manda. Veio palavra de Deus. Agora fogo do céu. Aleluia. Quantos querem fogo aqui? A minha adoração está subindo. A minha adoração está subindo. Vai subir. Como um cheiro suave, como um perfume do bom, a minha adoração está subindo. Faz a sua subir também, como um cheiro suave. Olha Deus aí, hein? Como um perfume do bom, a minha adoração está subindo, subindo, subindo. A minha adoração está subindo, a minha adoração está subindo. E já tem fogo descendo. Olha o fogo descendo, olha o fogo, olha o fogo descendo, olha o fogo, olha o fogo. A minha adoração está subindo, a minha adoração está subindo. Pregador, olha a glória de Deus descendo, olha a glória de Deus descendo, olha a glória de Deus, olha a glória de Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nesse altar, eu estou sentindo Deus aqui nesse altar. A palavra de Deus já foi pregada, a palavra de Deus já foi pregada. Agora recebe fogo, fogo, fogo. O varão que renova desceu, o varão que batiza desceu, o varão que renova desceu, o varão que cura desceu, o varão que batiza desceu. Olha o varão, desceu, 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 desceu. Eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo. Levante as duas mãos, agora recebe, recebe, recebe. Seja batizado agora, seja renovado agora. O Covid não te pega, irmão. Você está blindado, você está blindado, você está blindado, blindado, blindado. Olha Deus do fogo, olha o Deus do fogo, olha o Deus do apóstolo Valdivino. É ano de conquista. Pega, 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 pega. Cante comigo assim, cante. A minha adoração está subindo, vai. Está subindo. Meu Deus do céu. A minha. Tô ouvindo barulho de corrente aqui, pastor. Olha lá.
Abra cantaraba xandaraia. Apóstolo Valdivino, o altar está pegando fogo. Foi pregado sobre fogo. O altar está pegando fogo. O altar está pegando fogo. O altar está pegando fogo. Não estou conseguindo cantar. O altar está pegando fogo. O altar está pegando fogo. O altar está pegando fogo. Olha o fogo saindo do altar. Olha o fogo. Olha a brasa. Olha o fogo. Olha a brasa. Olha o fogo. Abala, Valinhos. Abala. Abala. Abala, Valinhos. Abala. Abala. Quem está vivo. Quem está vivo. Recebe. Recebe. O varão que renova desceu. O varão que renova desceu. O varão que batiza desceu. O varão que renova desceu. Ele está batendo na porta. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar. Ele quer entrar.